Oi, tudo bem? Seja bem-vinda à segunda aula da oficina do crochê. Olha, se você não assistiu a primeira aula, pare esse vídeo agora, volte e assista a primeira aula, tá? Na primeira aula, nós construímos um alicerce. Lá eu te mostrei quais os materiais que a gente vai usar e também o porquê que não precisa gastar muito dinheiro para isso. Também ensinei como abrir um perfil no Instagram, né? Trabalhar um pouco com essa rede social, fotografar, entre outros. Então é muito importante que você assista a primeira aula para poder dar sequência. E agora, na nossa segunda aula, eu vou te ensinar técnicas incríveis, muitos segredos e também vou te ensinar a resolver problemas quando estamos fazendo crochê. Às vezes surge, um problema aqui, outro lá, embabadou, encolheu. Eu vou te ensinar a resolver tudo isso. E ainda nessa aula eu vou te ensinar de uma forma bem simples, que você nunca mais vai se esquecer, de precificar suas peças. E a importância da valorização por peça que você está fazendo. Você vai compreender direitinho o que eu quero dizer, tá? E o que eu tenho para ensinar é muito importante e muito valioso para você. Então, como eu disse, na primeira aula, eu ensinei para vocês como escolher fios, agulhas, um material básico ali para você poder começar. E te mostrei que você não precisa de muita coisa para poder começar a trabalhar. Agora, se você está fazendo por hobby, por terapia ocupacional, tá? Não leve isso em consideração. Aí você já pode comprar o que você quiser, tá? O fio que você quiser, a agulha que você quiser. Tá? Essa orientação mesmo é só para as meninas que estão trabalhando com vendas das peças delas, tá? E também a importância da construção desse alicerce, principalmente para as meninas que estão aí começando, com esse nicho, começando aí a vender em suas redes sociais, a oferecer as suas peças. Então, é muito necessário essa construção de alicerce. Então, eu mostrei para vocês que não precisa gastar muito dinheiro, como abrir uma conta comercial no Instagram e o porquê começar com essa primeira rede social, nesse trabalho. Também ensinei a fotografar, a importância da qualidade nessa fotografia, que é muito importante também. Então vale muito a pena, é imprescindível, é muito importante que você volte e assista a primeira aula, tá bom? E eu quero agradecer as centenas de comentários e mensagens de carinho que vocês deixaram para mim, na aula 1, também lá no meu Instagram, no Facebook. Olha, cada mensagem de carinho eu guardo no meu coração e saiba que para mim é muito importante, pois tudo que vocês me dão transborda, é multiplicado para vocês, todo esse amor, esse carinho, e tudo que eu preparei aqui nessa oficina do crochê foi pensando exclusivamente em você, foi pensando no seu crescimento pessoal, foi pensando aí na sua terapia ocupacional, no seu bem-estar, autoestima, tá? Saiba que além de ser sua mentora, eu sou sua amiga. Oi, Veri. Eu estou gravando esse vídeo para início de conversa lhe felicitar pela excelente professora que você é. Eu faço crochê há vários anos, eu acho que você não era nem nascida quando eu comecei a fazer. Mas assim, hoje eu estou vendo quanto é importante a sua técnica, trabalhar, a sua forma de você ensinar. Eu não interajo, assim, pela internet muito com você, porque eu não me ligo muito à internet, mas eu tenho que fazer isso, Eu ainda também não tenho meu Instagram comercial, mas eu estou aprontando, arrumando ele, assim, para que você seja a primeira pessoa a ver. E assim como eu sei que você recebe muitos elogios e você pediu que a gente falasse com o coração. Então, assim, eu costumo falar para as pessoas que eu gosto com o meu coração. E meu coração me diz para lhe dizer o quanto você é importante em nossas vidas. Assim, profissionalmente, amiga, quando você diz que as pessoas ligam para você de madrugada, não sei o quê. Eu tenho certeza absoluta de que essas pessoas, além de falar em crochê, fala também na questão um desabafo, uma amiga que eu tenho e que outras amigas que a gente tem. Eu queria lhe mostrar seu divisor de águas, o que eu fiz aqui. Olha que lindo.
E quando eu via, eu nem achava que eu era capaz de fazer isso. Sério? Olha aí, mas olha aí o espetáculo. Olha aí, amei. Achei lindo. Inclusive, eu já tenho, sem Instagram, eu já tenho umas encomendas, viu? Que eu já mostrei às minhas amigas e elas querem, viu? Aí eu vou lhe dizer, eu vou lhe dizer, olha aqui que lindo. Esse aqui é muito lindo. Esse é um espetáculo. Olhe também que ficou muito, muito, muito lindo. Então, assim, muito obrigada por vocês em nossas vidas. Eu tenho certeza que as pessoas estão muito satisfeitas. E, assim, o valor do curso é irrisório diante do que tanta gente já aprendeu. Eu quero lhe desejar muita saúde, muita paz, muita sorte. Você é muito guerreira pela sua história que você nos contou. É muito, muito guerreira. E mulheres guerreiras é o que esse mundo precisa, viu? Deus lhe abençoe e lhe dê muita paz e muita saúde para você e suas filhas. Obrigada. Muito importante na sua jornada. Eu estou muito feliz. Então, prepare fios e agulhas e vamos à aula de hoje. Como controlar a tensão do nosso ponto? Veja bem, é muito importante que os nossos pontos sejam todos bem alinhadinhos, tá? Todos praticamente do mesmo tamanho para que esteticamente o nosso trabalho fique mais bonito, tá? E para soltar esse ponto assim, para não fazer ele tão apertado e ficar assim todo alinhadinho, existe uma técnica para isso. Quando eu comecei, o meu ponto ele era muito apertado, então eu sofria com dores. Alguns padrões não davam certo, meu trabalho não dava certo, né? Eu tinha que buscar por adaptações para que meu trabalho alcançasse, né, aquela modelagem perfeita. Então, vamos usar aqui uma técnicazinha e para isso você vai precisar treinar um pouquinho, tá? Porque você está acostumada ou a fazer esse ponto muito apertado ou você está acostumada a fazer ele muito largo. Então, assim, você vai muito pela força do hábito. Então você tem que colocar em mente, tá? Essa técnica que eu vou te ensinar agora, para você poder colocar em prática, treinar para que você consiga fazer todos eles alinhadinhos assim, tá bom? Para isso, eu comprei uma agulha dessa aqui, tá? Desde quando eu comecei a trabalhar com barbante, eu fui atrás de uma agulha que tivesse aqui, ó, esse pezinho, essa parte aqui da borracha, tá? Ou o bambu. Tá? Tem uma de bambu e tem esse aqui de borracha. Veja que ele tem esse pezinho aqui da parte da ponta de alumínio. E eu usei essa base aqui para poder ter como referência a tensão do meu ponto. Porque eu pensei, né? Se essa parte aqui, ó, do gancho está disponível na agulha, é porque provavelmente trabalhamos com toda essa parte. Então, assim, eu deduzi por isso aí, tá? Porque senão, se não precisasse desse espaço aqui, a agulha seria só isso, né? Quando a gente faz um ponto muito apertado, nós trabalhamos muito aqui só com essa pontinha, não é mesmo? Aqui, ó, a gente procura trabalhar muito só com essa pontinha. Então, todo esse espaço da agulha aqui, ó, é para ser trabalhado. Então, aqui, ó, vamos usar essa base aqui da nossa agulha. Se você não tiver uma agulha como essa, for aquela normal, essa aqui, olha, essa aqui, aí você vai tirar como referência mais ou menos até aqui, ó, tá vendo? Essa vai ser a sua referência, tá? Mas eu vou te indicar que você tenha uma agulha dessa aqui para poder te ajudar nesse treino, tá certo? Então agora vamos treinar a tensão do nosso ponto, queremos eles bem alinhadinhos e também todos do mesmo tamanho, né? E também um pouquinho mais solto, não queremos mais fazer esse ponto alto apertado não. Olha só, a minha referência vai ser aqui a borracha da minha agulha. Se não for a borracha, como eu te disse, né? Você vai tirar como referência esse aqui, ó, tá? Até aqui, quando vem essa parte achatada aqui, onde colocamos os nossos dedos, viu? A referência vai ser essa aqui. Então essa aqui é mais fácil porque tem a borracha para poder impedir que esse ponto vá mais além. Então olha só, vamos laçar o fio e observe que os meus pontos sempre vai encostar aqui, ó, na borracha, tá? Sempre, olha só, o meu ponto encostou na borracha, lacei o fio, vou entrar no próximo ponto da carreira de base, vou posicionar e veja que eu estou trabalhando aqui, ó, próximo à borracha.
Observe. Viu? Olha só, observe os movimentos que eu faço. Olha. Sempre encostando lá na borracha. Quando eu faço isso, eu conduzo o fio, né? Eu trago o fio para poder trabalhar e aí eu consigo posicionar e controlar essa tensão. Observe. Eu uso todo esse espaço disponível do gancho para poder fazer esse ponto e assim eu consigo mantê-los alinhados e também do mesmo tamanho e ao mesmo tempo soltinhos. O meu ponto não fica muito apertado, ele fica no tamanho ideal. Olha só, tô fazendo um pouquinho mais rápido para você ver que a minha referência é essa. Então, o segredo para você soltar esse ponto e controlar a tensão dele é trabalhar esse espaço da agulha, tá? Não trabalhar muito somente na pontinha, porque quando a gente trabalha só na pontinha da agulha, o ponto fica apertado e a gente fica controlando ali, né, para ficar só daquele tamanhozinho. Então, use esse espaço da agulha aqui, ó, disponível até chegar aqui, ó, na borracha, que você vai conseguir fazer esses pontos bonitos, alinhados e com a tensão legal. Olha só. E com o tempo você vai conseguir fazer isso bem tranquilo, tá? Ficou bem mais fácil depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, pois eu precisava controlar a tensão, o tamanhozinho do ponto quando eu trabalhava só com a ponta da agulha. Agora não mais, eu sinto o ponto chegar ali na borracha, eu sinto que ele chegou, ele bateu, voltou. Então, esse é o segredinho para poder controlar a tensão do ponto. Como fazer um arremate perfeito? Vamos supor que isso aqui é um trabalho que finalizamos e agora vamos cortar o fio porque acabamos e vamos arrematar, certo? Se fosse no modelo tradicional, seria entrar no primeiro pontinho, fazer um ponto baixíssimo, cortar o fio e trazer a sobra de fio para trás, né? Seria dessa forma que iríamos fazer. Mas não, tem uma forma, uma técnica para fazer esse arremate de forma perfeita, tá? Perfeita. E você vai usar essa técnica em todos os arremates que você fizer. A não ser que seja um ponto assim, tão invisível, assim, um ponto tão insignificante que dá para você fazer o ponto baixíssimo e acabar, tá? Mas se for, exemplo, um desse aqui fica bem visível, olha só, né? Você terminou a peça, olha como fica visível esses pontos aqui. Então, é importante fazer esse arremate perfeito, tá bom? Então, você vai aprender essa técnica aqui agora e em todas as suas finalizações, você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, aqui na nossa peça que acabamos de terminar, acabou, meu trabalho está pronto, vamos fazer o arremate. Então, podemos cortar o fio, observe que eu fiz aqui o meu último ponto e não fechei, deixei aqui o pontinho aqui ainda, eu soltei um pouquinho, tirei a agulha, porque eu vou cortar desse jeito mesmo, tá? Então, pegue a tesoura, corte o fio. Depois de cortar o fio, você vai soltar esse ponto aqui, ó, completamente. Solte ele. Soltou? Agora você vai usar a agulha de arremate. Aqui, olha, eu já vou te dar uma dica. Muitas das vezes é muito difícil passar essa pontinha aqui, ó, do fio no fundo da agulha. É muito complicado fazer isso. Pega uma gotinha de cola de tecido, tá? Coloque uma gotinha de cola de tecido aqui na pontinha e deixe secar, tá? Você passa a gotinha de cola, faz assim, ó, e deixa secar. Vou fazer aqui pra você ver. Aqui, ó, nós colocamos uma gotinha de cola. E aí, nós fazemos assim, tá? Damos uma torcidinha, meio achatadinho, pra poder passar no fundo da agulha. E deixamos secar por 5 minutinhos. Feito isso, você vai passar no fundo da agulha. Olha só como fica mais fácil. Pronto, já passou, viu? Agora vamos fazer o nosso arremate perfeito. Fizemos aqui, ó, o último ponto alto dessa carreira e aqui temos o primeiro. Vamos para o segundo ponto alto da carreira. Esse buraquinho aqui, ó, esse pontinho pertence ao segundo ponto alto, tá? Esses buraquinhos aqui, ó, sempre vai ficar do lado direito do ponto, tá? Então, temos que ir para o segundo ponto alto. Se fizermos esse arremate pegando aqui, ó, no primeiro ponto alto,
a gente vai construir uma correntinha a mais e não queremos isso, tá? Queremos fazer um arremate perfeito. Então, vamos para o segundo, vamos entrar de frente para trás e vamos levar esse fio para trás. Desse jeito. Depois, vamos trazer esse fio para frente assim. Viu? Aqui nós temos o último ponto alto que fizemos. Aqui, ó, temos o pontinho dele, só que a gente vai entrar de cima para baixo. Aqui, ó. Não vamos entrar por aqui, vamos entrar por aqui, ó. E vamos tomar cuidado para pegar essas duas alcinhas. Tem que pegar as duas, tá? Pegou as duas alcinhas de trás, levamos o fio. Olha só, aqui já dá para ver o quanto fica perfeito. Olha só. E quando você fizer isso, você já vai fazer o restante do arremate. Olha só, você saiu aqui, observe onde está o fio, e você vai entrar aqui, ó, dentro desses pontos aqui. Desse jeito. Olha. Cuidado para você não apertar muito, para não deformar e esse arremate acabar ficando não perfeito, viu? Faça de uma forma que ele fique parecido com os outros. E aí você já pode conduzir essa sobra de fio aqui, ó, entre os pontos, para poder fazer esse arremate, tá bom? E você pode conduzir esse fio aqui, ó, essa sobra de fio, entre os pontos até onde você quiser, até onde você se sentir segura e achar que esse fio não vá se soltar, tá certo? Agora vamos fazer os nossos arremates de avesso. Aqui nós temos o suplá, vamos supor, né? Temos o suplá, terminamos, vamos fazer o arremate de avesso. Então aqui, ó, na sobra de fio do início, a gente vai separar em duas partes. Separamos em duas partes e eu sempre trabalhei aqui, ó, com nozinho, tá? Nunca aconteceu de soltar, você pode fazer tranquilamente esse nozinho aqui, sem problema nenhum, viu? Vai passar a metade do fio no fundo da agulha, tá? Pra poder ajudar na hora de passar por dentro de um pontinho aqui, ó. E aí você passa por dentro de um pontinho, só uma metade, e aí você pode fazer os 3 nozinhos básicos sem medo nenhum, tá? Porque não vai soltar. E aí você faz aqueles 3 nozinhos básicos e pode cortar a sobra de fio. E lá na última carreira também vai fazer a mesma coisa, vai separar o fio em duas partes, vai passar aqui, ó, no fundo da agulha, vai entrar por dentro de qualquer pontinho aqui, ó, só para poder fazer o nozinho, tá? Entra em um pontinho assim e faz os 3 nozinhos desse jeito. Não precisa se preocupar, como eu disse, nunca aconteceu comigo de soltar. Fazer esses nozinhos aqui, esse arrematezinho, não solta, tá bem? Desse jeito. Agora vamos fazer ponto alto falso. Por que nós usamos essa técnica? Para não ficar marcado aqui, ó, nas emendas com as 3 correntinhas. As 3 correntinhas, além de apresentar aqui uma nervurinha, pode ser que também forme buracos. E fica muito visível e fica muito feio quando fazemos trabalho, né, que temos que subir 3 correntinhas para poder, né, fazer subir carreira. Então aqui eu vou te ensinar uma técnica bem simples, bem fácil de fazer, tá? Que vai resolver esse problema em relação à estética do seu trabalho. Então aqui, ó, fizemos o nosso último ponto alto da carreira. Vamos esticar aqui, ó, um pouquinho esse último ponto que fizemos assim e vamos soltar. Vamos entrar no segundo ponto alto da carreira, tá? Aqui temos o primeiro. Vamos entrar no segundo de trás para frente. Desse jeito. Vamos encaixar aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, no gancho da agulha e vamos levar esse pontinho para trás. Dessa forma. Olha só como é fácil. Desse jeito você vai entrar novamente no mesmo ponto, você não vai tirar a agulha não, tá? Você vai entrar aqui, ó, no mesmo ponto, vai pegar aqui, ó, uma laçadinha, vai trazer para frente assim e vai posicionar em uma altura de ponto alto, certo? Lace o fio, passe somente por um ponto, assim.
Lace o fio e passe pelos dois dessa forma. Formamos um ponto alto falso. E aí podemos seguir carreira, tá? Fazendo dessa forma, olha só como fica incrível. Fica bem parecido com o ponto alto mesmo e olha só as emendas. Fica perfeito. Então, a partir de agora, você vai trabalhar desse jeito com seus motivos redondos, tá? Principalmente aqui, ó, em pontos fechados, que tem que subir ponto alto e continuar a carreira fechada, viu? Com um ponto alto falso desse jeito. Ponto baixo falso. Assim como tem o ponto alto falso, também fazemos ponto baixo falso, tá? Para esteticamente nosso trabalho também ficar mais bonito. Exemplo, se a gente for fazer no modo tradicional, iríamos fazer aqui ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha para dar altura de um ponto baixo, não é isso? Esteticamente fica feio, olha só. Então, vamos usar a técnica de ponto baixo falso para poder deixar o nosso trabalho ainda mais bonito. Então, aqui, ó, fizemos o último ponto alto dessa carreira. Como exemplo, a próxima carreira vamos fazer de pontos baixos, tá? Então, aqui nós esticamos também um pouquinho esse ponto e vamos soltar a agulha. Quase que é da mesma forma que o ponto alto falso, tá? E vamos também para o segundo ponto alto da carreira, tá? Dessa carreira. Não entramos nunca no primeiro, pois vamos construir uma correntinha extra e não é o que queremos. Então, vamos para o segundo, entramos de trás para a frente, pegamos esse pontinho aqui, ó, e encaixamos aqui, ó, no ganchinho da agulha e levamos para trás dessa forma. Feito isso, vamos entrar no mesmo ponto aqui, ó, pelo lado da frente do trabalho, entramos no mesmo ponto, laçamos o fio ali, ó, lá atrás, trazemos aqui, ó, o pontinho para a frente desse jeito, laçamos o fio e passamos por esses dois pontinhos desse jeito, formando um ponto baixo falso, e aí podemos seguir a carreira fazendo os outros. Olha só como fica bem parecido. Troca de cor. Olha só. Nessa carreira aqui, ó, não conseguimos identificar onde começamos, né? Então, além da gente trocar a cor, e ainda vamos subir ponto alto falso, tá? Então, vamos lá. Posicione a nova cor nos seus dedos, de forma como se fosse iniciar o trabalho, tá? Posicione. Pegue aqui o seu motivo, posicione na mão e coloque aqui, ó, bem na direção onde você vai começar esse primeiro pontinho. Exemplo, né? Bem aqui nesse espaço onde eu vou começar o meu primeiro ponto. Então, eu posiciono bem aqui na direção. O meu fio tá aqui, ó, nos meus dedos, de forma a trabalhar. E eu vou tomar cuidado para essa sobra de fio aqui da nova cor ficar virada para o meu lado esquerdo, tá? Então, aqui, ó, eu vou aqui no meu fio da minha nova cor, vou entrar da esquerda para a direita dessa forma, vou laçar uma vez, vou laçar duas vezes, certo? Vou entrar aqui no espaço onde eu quero começar a fazer o meu primeiro ponto. Vou entrar, vou pegar uma laçadinha lá atrás e vou trazer para frente, puxando, para deixar numa altura aproximadamente de um ponto alto, ok? A sobra de fio tem que ficar aqui, ó, virada para o lado esquerdo, tá certo? Para poder não soltar, que se tiver virada aqui, ó, para o lado direito a sobrinha de fio, vai soltar, tá? E aí, feito isso, você vai laçar o fio, vai passar primeiro pelas duas laçadinhas e vai ficar com duas. Lace o fio e passe pelas duas últimas, formando um ponto alto falso. Então, você pega aqui, ó, pela sobrinha de fio e dê uma puxadinha só para regular e ficar ainda mais parecidinho com o ponto alto, tá? E aí, pode seguir carreira fazendo os outros pontos normalmente, viu? E essa técnica você vai usar tanto para poder subir carreira, aqui, ó, em espaços, quanto em um motivo redondo em pontos altos fechados da mesma forma, tá? Vai fazer desse jeito, ok? Qual o tamanho ideal para poder fazer um suplá de crochê? Eu vou te contar um dos meus segredos
de sucesso em relação às vendas, tá? As minhas peças e as minhas vendas. Faça aí esse supply de crochê, esse americano de crochê, do tamanho que a sua cliente te pedir, tá? Não impeça ela, não. Quando ela te pedir, exemplo, ela quer um supply de crochê com 45 centímetros de diâmetro, tá? Não coloque a mão na frente e diga, não pode, porque o padrão de supply de crochê é 35, 38 centímetros de diâmetro, tá? Nunca faça isso. Faça esse supply no tamanho que ela te pedir, tá? Pode ter certeza que você vai construir uma carreira com muitas clientes satisfeitas e detalhe, elas vão ser fiéis a você por isso. Outra coisa, o crochê, ele encolhe, tá? Não importa o fio, não importa a marca de fio, não importa o modelo que você fizer. Depois que você faz toda a peça, todos os pontos, o crochê ele tende a acontecer a acomodação dos fios. Os fios se acomodam, então ele vai reduzir sim coisa de 2, 3 centímetros cada peça. Acontece, viu? Se você quiser fazer o teste, você pode fazer. Você faz uma peça, deixa ela ali descansando, daqui 2, 3 dias você vai lá e meça de novo, você vai ver que ele diminuiu de 2 a 3 centímetros. Então, se a sua cliente pedir um supply de crochê com 40 centímetros de diâmetro, faça com 43, tá? Se ela te pediu com 38, faça com 41. Sempre faça de 3 a 4 centímetros a mais, porque essa peça dela vai encolher, para que depois quando chegue nela, não aconteça de encolher e ela reclamar, falar, poxa, eu pedi, né, e eu lavei, encolheu. Então não tem problema, até essa peça chegar até ela, já vai ter acomodado os fios e vai estar no tamanho que ela pediu, tá certo? Então, o tamanho ideal para um supply de crochê é do tamanho que a sua cliente te pedir, tá bom? Como eu disse, não impeça ela, porque muitas das vezes ela recorreu a um trabalho manual, a um crochê, porque ela quer que fique daquele tamanho, ela quer um tamanho grande, ou ela quer um tamanho menor. Então, por isso que ela recorreu ao artesanato, por ter essa ideia e esse desejo de que essa artesã faça aquilo que ela está almejando, tá certo? Então, o tamanho ideal é o tamanho que a sua cliente quer. Tome sempre cuidado para fazer uns centímetros, 2, 3 centímetros a mais, pois existe a acomodação dos pontos e esse crochê vai encolher. E outra coisa, eu vou te dar uma dica. Muitas das vezes a sua cliente ela vai te mostrar um modelo que você não vai saber que tamanho que ele vai atingir, tá? E como ela não sabe, ela vai te mostrar o modelo e vai falar assim, olha, eu quero esse modelo aqui, mas eu quero que você faça ele no fio ane, fio bem fininho. Não dá certo, tá? Não dá certo. Exemplo, existem modelos que ele exige uma espessura de fio, exige o desenho, né, que esse desenho seja respeitado para poder dar certo. Então, assim, é com o tempo e com a prática que você vai conseguir construir esse discernimento. Mas eu vou te dar uma dica aqui para você não ficar perdida na hora que a sua cliente mostrar um desenho e você não sabe se ele vai atingir 40 centímetros, mais ou menos. Você vai contar a quantidade de carreiras, tá? E você vai tentar analisar e perceber qual o fio que foi usado naquele trabalho, tá bom? Se for um motivo que tem até 14 carreiras, dá certo para um supply de crochê. Por quê? Até 14 carreiras, dependendo do desenho e da tensão do seu ponto, ele vai atingir até 40 centímetros de diâmetro, tá bom? Pela minha experiência, é o que eu faço. Quando a minha cliente quer que eu faça uma adaptação de um motivo, né, redondo, de alguma peça, feito no fio bem fininho, mas ela quer para supply, então para supply nós usamos fio barroco 6, barbante 6, né, ou talvez um charme duplo, ou algo assim. Então eu conto quantas carreiras tem naquele motivo que ela quer, naquele desenho que ela quer, e aí eu vejo se é possível transformar aquilo em um supply de crochê ou não. Então é isso, do mais mesmo será a prática, viu? Pois se eu for te ensinar quais modelos fica com tamanho ideal, outros não, nós passaríamos o ano inteiro de curso, pois existe centenas de padrões, tá? Pegue a dica que eu te dei da quantidade de carreiras para você conseguir mais ou menos fazer a adaptação e conseguir ter esse discernimento para ver se você consegue transformar esse motivo em um supply. Outra coisa também, existe desenhos
de supply de crochê, de americano de crochê, que não permite aumentos e nem diminuições. É o desenho que não permite, tá? É aquilo ali, acabou. A exemplo, esse modelo aqui, ele permite sim, você pode aumentar ou diminuir, porém você precisa usar esse ponto e precisa usar essa técnica para poder ficar com esse efeito desse jeito, tá bom? Não tem como fazer isso aqui com fio Anne fininho, não tem jeito de fazer com barbante 6, tá? Precisa de usar a técnica para ele ficar com esse efeito desse jeito, tá? Não existem modelos, existem determinados tipos de trabalhos que não tem como fazer outras adaptações, pois ele vai perder o efeito, ele vai perder o desenho, entre outros, tá certo? Agora vamos entender o porquê que o nosso supply, o nosso trabalho embabada, encolhe, acontece esses problemas, tá? Primeiramente, a sua agulha e o seu fio precisam ser compatíveis, tá? Uma agulha errada para uma determinada espessura de fio, esse trabalho vai dar errado, tá bom? Exemplo, fio 6. Nós usamos a agulha 3,5 ou a agulha 4. A agulha 3,5 é para um ponto normal ou um ponto soltinho. E a agulha 4 é para quem tem um ponto muito apertado e não consegue soltar de jeito nenhum. Esse é o primeiro problema do supply embabadar ou encolher. Segundo problema, excesso ou falta de pontos, tá? Às vezes você está fazendo o seu trabalho, você está começando, não conhece a padronização, então você acaba fazendo pontos a mais ou pontos a menos. Se você fizer pontos a mais, o seu trabalho, o seu supply, ele vai embabadar, ele vai criar ondas, tá? E se você fizer pontos a menos, ele vai encanoar ou ele vai encolher. Quando o seu trabalho começa a encanoar, é porque você fez pontos a menos, tá? E quando você termina o trabalho e você coloca na mesa, um lado dele levanta. Então, ele encanoou. E quando você termina e coloca na mesa, vai levantar 2 lados ou mais. Então, isso quer dizer que o seu trabalho encolheu. E o problema mais recorrente de todos é o embabadar. Olha só, eu vou mostrar para vocês que acontece comigo também, tá? Eu fui fazer um americano de crochê, segui toda a padronização certinho, só que quando eu terminei a peça, ele embabadou. Olha só. Isso é embabadar. Veja. Isso quer dizer que nessa padronização, que ele era um supply de crochê, né, redondo, na padronização do redondo tá ok. Posso seguir fazendo certinho que vai ficar ótimo. Mas só como eu mudei ele para um americano de crochê oval, olha só o que aconteceu. Ele ficou com excesso de pontos e aí aconteceu que ele embabadou. E olha só a quantidade de pontos a mais que tem nesse trabalho. Então, como eu queria transformar o meu padrão redondo em um oval, eu tive que fazer todos os cálculos novamente, eu tive que fazer adaptações, tá? Esse padrão aqui não é o mesmo que fazemos no motivo redondo, no padrão redondo. Ele é diferente, ele tem carreira sem aumento, ele tem outros pontos, outra quantidade de pontos e aumentos. Então, para que ele ficasse assim, olha, retíssimo, maravilhoso desse jeito, precisou sim de toda uma adaptação. E veja que é totalmente possível resolver esse problema em questão de quando o nosso trabalho embabada ou encolhe. Aqui eu vou te mostrar mais um exemplo e vou dizer para você, aconteceu comigo. Veja esse padrão, olha como ele está retíssimo esse padrão, certo? Eu fiz ele com barroco 6. Essa semana eu fui reproduzir esse mesmo padrão, só que eu fui usar o barbante 6. Aqui no início eu comecei com 16 pontos altos. Com o barbante 6, quando eu cheguei na 5ª carreira, ele embabadou, tá? Aconteceu comigo, com esse mesmo padrão, tá certo? O que eu fiz? Eu tive que diminuir 2 pontos altos aqui no início, fiz com 14, só que aqui no final eu precisava, né, que a quantidade de pontos altos aqui, ó, na minha última carreira fosse divisível por 7.
Então, como eu quis reproduzir esse modelo no barbante 6, né, que comparado um barroco 6 com o barbante 6 não tem jeito, o barbante vai ser mais fino por ser barbante, tá? Eu tive que aumentar a quantidade de carreiras. Então, como no barbante 6 começou a embabadar, eu diminuí a quantidade de pontos aqui no início, fiz com 14, tá? E aumentei a quantidade de carreiras, fiz até a 9ª carreira, que também é divisível por 7, e alcancei mais ou menos esse tamanho, tá? Se eu quero ele maior, vou fazer até a 10ª carreira, ele vai atingir um tamanhozinho maior e também a quantidade de pétalas vai aumentar. Então é isso. Então nesse caso aqui, para mim poder resolver o problema do meu trabalho, que embabadou, no caso, que eu reproduzi o mesmo padrão, usando aqui a mesma quantidade de pontos altos, eu diminuí a quantidade de pontos altos no início, aumentei a quantidade de carreiras, tá? Então, para 14 pontos altos no início, a 7ª, 8ª, a 9ª e a 10ª carreira é divisível por 7, tá ok? Deu para mim reproduzir meu trabalho, tá? Mas isso não acontece em todos os padrões. Tá certo? Então aqui, ó, nesse caso eu consegui resolver o meu problema. Já vou te explicar a diferença do barbante e do barroco. O barroco, ele é um fio 100% algodão. Ele não é um barbante, ele é um fio 100% algodão. Barbantes, eles são fios que a composição consiste em 85% algodão e 15% outras fibras, por isso que ele é um barbante. Então, quando você me ouvir falar barroco ou fio 100% algodão, eu nunca vou chamar ele de barbante, tá? Agora, quando for um barbante, é por conta disso. Ele tem outras fibras, por isso que ele é um barbante. Então, tem essa diferença. Por isso, até mesmo o resultado do nosso trabalho, tá? A diferença é, assim, muito grande em questão também dessa qualidade do fio. Obviamente, como o fio é 100% algodão, a qualidade dele é muito mais, né? Muito superior. E aqui na nossa aula, o nosso reforço em cima dos padrões que embabadam está sendo maior, porque existe várias técnicas, né, que podemos utilizar para poder resolver esse problema, é por conta de o problema de embabadar é muito superior do que o problema de encanoar ou encolher, tá? Quando o seu trabalho encanoou ou encolheu, é muito simples, você esqueceu de fazer ponto, ou errou alguma carreira, fez pontos a menos, então é só voltar e fazer 1, 2 ou 3 pontinhos a mais ali onde você errou, já consegue resolver o problema. Agora o problema de embabadar, ele acontece com muita frequência, como eu te disse, acontece comigo também. Então, quando acontece comigo, eu aplico as técnicas para poder resolver o problema e o meu crochê ficar assim, ó, perfeito. Tá bom? Nesse modelo aqui, que é todo feito em pontos baixos, foi utilizada uma técnica especial para ele poder alcançar esse efeito maravilhoso. Olha só, se eu tivesse seguindo aqui, ó, o padrão de aumentos em todas as carreiras, o meu trabalho estaria todo embabadado, como aconteceu na primeira vez que eu reproduzi esse modelo, e eu fui seguir, obviamente, a padronização de aumentos, e aí ele embabadou tudo. Então eu tive que aplicar a técnica de carreira sem aumento, e nesse modelo em especial, a cada 3 carreiras eu fiz uma carreira sem aumento para ele poder ficar assim, ó, retíssimo. Também os padrões redondos assim, tá? Em especial, o que mais acontece é nesses padrões assim, todos em pontos fechados, embabada também, tá? E nesse caso aqui, nós aplicamos também técnica de carreira sem aumento. E essa carreira sem aumento, ela começa, você vai fazer ela no momento em que você sentiu que começou a embabadar. Começou a embabadar, você pode fazer a próxima carreira sem nenhum aumento, tá? E observe uma coisa muito importante. Essa carreira sem aumento que você vai fazer é como se ela não existisse. Se o seu padrão te pede, ele exige que você tenha 10 carreiras para poder a divisão aqui para o barrado dar certo, você vai fazer 11 carreiras. Essa 11ª carreira vai ser a carreira invisível. Ela vai estar aqui, ó. Você vai usar ela apenas para poder corrigir o problema do caso, né, que começou a embabadar. E então você usou a carreira sem aumento para poder deixar o seu
motivo, o seu padrão reto novamente. Então, em motivos assim, ó, redondos, se você sentiu, como eu disse, sentiu que começou a embabadar, pode aplicar técnica sem carreira e não esqueça de não contar com ela, tá? Ela vai ser como uma carreira que não existe. Depois que você fizer essa carreira sem aumento, a próxima você vai seguir a padronização de aumentos do mesmo jeito que você terminou aqui, tá? Tá aqui, ó, fazendo os aumentos, tudo bonitinho, começou a embabadar. Ok, essa carreira eu vou precisar fazer sem aumento. Então, a outra vai ter que seguir a padronização de aumento dessa anterior, tá bom? Essa carreira não existe, tá certo? Começou, fez mais 1, 2, 3 carreiras. Começou a embabadar de novo, aplica carreira sem aumento e assim por diante. Então, essa é uma técnica que utilizamos tanto aqui, ó, no motivo redondo, quanto no oval também, tá? Também aplicamos técnicas sem aumento para corrigir o problema. Agora que terminamos a nossa aula de técnicas, e nessa aula eu entreguei muitos segredinhos meus, viu? Muitas técnicas que eu uso para que o meu crochê fique perfeito. E eu espero que você use e guarde esses ensinamentos no fundo do seu coração, porque você pode ter certeza que depois de aprender tudo isso aqui, nunca mais você vai passar por esses problemas, vai conseguir resolver todos os problemas e, consequentemente, terá mais vendas, né? O que é o mais importante. E agora, vamos para a nossa aula de precificação. Há 2 semanas atrás, eu comprei um aplicativo que se chama Calculadora de Preços. Eu paguei algo em torno de R$10,90 nesse aplicativo, tá? E eu estudei ele para poder entender como é que ele funcionava. Então, eu comprei esse aplicativo, né, que se chama Calculadora de Preços, e comecei a estudar ele 2 semanas atrás. Paguei algo em torno de R$10,90 para poder baixar esse aplicativo, e eu comecei a usar, marcar as opções que ele pedia e tudo mais. E nos primeiros momentos eu tive dificuldade de trabalhar com o aplicativo porque eu não estava entendendo muito bem como que funcionava, e os primeiros cálculos que eu fiz deram errados. O valor ficou ou muito elevado ou ficou muito baixo. E depois também eu percebi que cada cálculo que eu fazia, ora me cobrava R$6,90, ora me cobrava R$3,90. Então, por cada cálculo que a gente faz dentro desse aplicativo é cobrado. Então, esse cálculo é feito da seguinte forma. É bem simples. Você vai calcular o valor gasto por unidade, tá? O valor do material gasto por unidade. Exemplo, um cone de barbante custa aproximadamente R$14,90, tá? Se você for fazer 4 peças com esse cone de barbante, que ele tem aproximadamente 700 gramas, você vai gastar no material R$3,72 para fazer cada peça, tá certo? Vai anotando aí. Então, o cálculo é feito, você vai pegar o valor do material que você vai gastar na peça ou nas peças e você vai fazer uma divisão. Se você vai fazer 4 suplá, você vai pegar o valor desse material e vai dividir por 4. Se for fazer 6, você vai dividir por 6 e assim por diante, tá bom? Depois você vai definir as variáveis de gastos, tá? Exemplo, energia, água, internet, são variáveis. Aí você vai definir, exemplo, deu R$300 por mês essa variável, que é água, energia e internet. Só um exemplo, você vai calcular o seu aí. O cálculo em cima disso é de 1%, então 1% de R$300 é R$3. E depois você vai calcular o custo fixo, tá, que você tem por mês, tá, mensal. A exemplo é o aluguel, se você paga aluguel no caso. Se você paga aluguel, você vai tirar também 1% do valor. A exemplo, R$700 que paga no aluguel, um exemplo. 1% de R$700 é R$7. E agora defina quanto que você quer ganhar de salário, tá, por mês. Quanto que você almeja alcançar, você quer ganhar de salário. Exemplo, R$1.400. Agora vamos calcular. Primeiro, valor do material gasto por peça, que é R$3,72, tá? Lembre-se que tudo isso é só um exemplo, tá? R$3,72. O valor da variável, do custo da variável, que deu R$3.
e o custo do valor fixo mensal, que é R$ 7,00, que é o 1% de um aluguel, um exemplo, e os R$ 3,00 é 1% do custo das variáveis, tá? Esse valor vai dar R$ 13,72. E agora você vai definir a sua margem de lucro em cima desse custo que você vai ter para poder fazer essa peça. Ou seja, essa peça que você está fazendo está te custando R$ 13,72 para fazer. Agora defina quanto que você quer ganhar de lucro em cima desse valor. Exemplo, se você escolheu 100%, o valor final da sua peça vai ser de R$ 27,44, tá? Eu cobraria R$ 28,00 porque depende muito também do material que eu estou comprando, tá? Então tem tudo isso. Só que eu vou te dar uma dica, se você ficar com medo e achar que está muito caro, que a sua cliente não vai pagar, você pode entrar no meio termo. Aí você arredonda esse valor, esses R$ 27,44, para R$ 25,00, para ficar bom para você e para sua cliente. E a importância de você entender esse valor final, tá? Baseado nesse cálculo, é que você está trabalhando, mas também você precisa pagar suas contas de casa. Você precisa pagar contas de água, energia, internet. Você precisa pagar um aluguel, né? De repente. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Para o valor que você ganhar por mês, você conseguir tirar o seu salário, que é os 1.400 que você quer, ou mais ou menos, é você que define, tá? E pagar as contas, que é custo com material, custo fixo e custo de variável. Então, os 1.400, a exemplo, você vai tirar livre. Então, leve isso em consideração, tá? E para alcançar a pretensão salarial, você vai trabalhar 8 horas por dia e você vai fazer 4 peças por dia, 24 dias por mês, tá? Para poder alcançar a sua pretensão salarial. Lembre-se de uma coisa, você é sua loja. O valor da sua pretensão salarial, do seu lucro e também do seu fluxo de caixa vai depender muito da sua produção, de quanto você vai produzir, tá? Quanto mais produzir, mais dinheiro. Quanto menos dinheiro. Porém, você precisa respeitar 8 horas de trabalho, tá? E pelo menos ter um dia inteiro de descanso na semana. Não seja como eu, que trabalhava de domingo a domingo, de feriado a feriado, entrava ano e saía ano, trabalhando sem descanso. Por quê? A sua mente, o seu corpo precisa desse descanso. Se você não se permitir a isso, vai ter uma hora que você vai cair doente por exaustão física e mental. Então, de nada adiantou você trabalhar tantos dias por semana, sem tirar nenhuma folga e acabar tendo que gastar praticamente mais do que a metade com remédios, médico e também o repouso que você vai ser obrigada a fazer, você vai perder encomendas e consequentemente dinheiro. Então descanse, trabalhe, calma que você vai alcançar a sua pretensão salarial. Esse é o valor assim médio, pois existem peças que custam mais caros, né? E peças que custam mais caras. Então você pode sim alcançar um valor maior, ganhar mais, lucrar mais, mas respeite o seu corpo, respeite a sua mente, tá? Trabalhe com inteligência para você alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Viu que não é tão difícil assim? Agora, depois que a gente terminar essa aula, você pode voltar o vídeo, você pode assistir tudo de novo, você pode treinar com calma, ver cada passo a passo, tá? Tirar aí, lembrar aí, fuçar lá no fundo da sua memória as vezes que você enfrentou dificuldades parecidas, tá? E também analisar aí se você tem uma encomenda aí no futuro que você já estava com medo de pegar ela porque você sabia que você ia enfrentar os problemas. Então, tá aí as técnicas para você poder estudar, ir mais a fundo, tá? Analisar e treinar. Aplique tudo que você aprendeu nas suas próximas peças, nos seus trabalhos que você vai fazer, tá bom? Então é isso, nessa nossa aula super diferente, onde tem toda uma teoria, né, uma explicação aprofundada, onde você aprendeu as técnicas também, te ensinei a fazer precificação, viu? Coisas que tem comigo, tem com a Veri, tem nos meus cursos, né, os modelos,
as técnicas, onde eu ensino vocês a fazer muitas coisas incríveis, muitos modelos incríveis, onde você consegue resolver muitos problemas e consegue sim começar o seu trabalho de uma forma profissional, né? E consequentemente começar a lucrar com tudo isso. Então, possivelmente teremos sim vagas abertas, terá muita novidade. Eu tenho preparado algo muito especial para vocês, tá? Eu venho trabalhando há alguns meses. Eu estou muito ansiosa para poder enfim mostrar para vocês o que é um pouco diferente, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do que eu preparei, e vou avisando logo, não é pouca coisa, não é pouquinha coisa não, é muita coisa e vocês vão gostar demais, tá? Aguardem. E concluímos a nossa segunda aula com sucesso, graças a Deus. Aprendemos muitas coisas, além das técnicas, né, precificação. E fique tranquila, você pode voltar esse vídeo, assistir de novo e assistir de novo, estudar, ver cada técnica, cada palavra que eu falei aqui. Tudo que eu disse é para agregar valor, é para fazer o máximo possível por você. Amanhã, às 9 horas da noite, lá no meu Instagram, a gente vai ter a nossa live poderosa, onde eu vou te entregar 5 códigos para poder alcançar o sucesso no crochê, e também poderá me fazer perguntas, tá? Se ficou alguma dúvida em relação a essa aula, vamos interagir bastante lá na nossa live amanhã às 9 horas da noite. E na nossa terceira e última aula, vamos fazer juntas um lindo supply de crochê. Esse supply de crochê que eu vou ensinar o passo a passo, tá? No final eu vou te ensinar a incrementar um pouquinho para você poder fazer aí uma mesa posta de Natal, tá? Para ter mais um modelo para poder oferecer para suas clientes. Essa aula está imperdível e nela eu já vou te ensinar 3 técnicas. Isso se eu não inventar mais alguma coisa para ensinar nela, né? Acabar entregando o segredo meu, o segredinho que eu guardo as 7 chaves. E vai ser muito importante essa aula, não perca, pois nela onde vamos colocar tudo em prática o que aprendemos. E depois de terminar de fazer o supply lindo ou conjunto, se você quiser fazer os 4, como essa aula vai ser na sexta-feira, então vai dar tempo de até domingo você conseguir fazer os 4, tá? Então você vai aplicar as técnicas de fotografia que eu te ensinei lá na primeira aula. Você vai fotografar, você vai colocar nas suas redes sociais e vai me marcar para eu poder ver essa foto, viu? E não se esqueça de comentar aqui embaixo, viu? Deixa aí o seu feedback, escreva o que você aprendeu nessa aula, tá? Toda a lição que você conseguiu tirar, uma dúvida que você sempre tinha e que hoje você conseguiu resolver, você conseguiu aprender de uma vez por todas como resolver esse problema, tá? Também sobre a precificação. Comente aqui embaixo que é muito importante, tá? Esse feedback. Também deixe sua pergunta, se alguma coisa não ficou clara, se você ainda ficou com dúvidas, tá? Só deixar a sua pergunta que eu farei o possível para poder estar respondendo a todas. Oi, Veridiana. Meu nome é Juliana Valentina, sou da Arte da Ju. A minha história com crochê começou com 10 anos, quando eu aprendi os primeiros pontos básicos, mas era na linha fina. E meu ponto é muito apertado e eles ficavam emborcados, embabados, e isso aí foi me entristecendo. Quando foi há 4 anos atrás, eu tive contato com um tapete feito na linha 100% algodão e me apaixonei. Fui atrás de videoaulas, e fazendo essas aulas eu comecei a desenvolver a arte do crochê nesse material, no barbante ou na linha algodão. E me apaixonei. Numa live sua, você falava sobre o valor do artesanato e você era muito verdadeira, né? Você reclamava, você dizia a importância que a gente tinha que dar ao artesanato. Isso me chamou a atenção. Comprei um curso seu, primeiro curso que eu compro de crochê. Estou apaixonada e tem favorecido muito minhas vendas. Tenho voltado meu olhar para o profissional e isso tem me deixado grandemente feliz. Eu tenho a agradecer. Um abraço e um beijo.